Era o auge da Guerra Fria. Dois gigantes se enfrentavam em uma disputa silenciosa, mas letal. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, a União Soviética. Não bastava ter armas ou exércitos. A verdadeira vitória seria conquistada no céu. E o próximo passo? Chegar ao espaço antes do inimigo. Em outubro de 1957, os soviéticos surpreenderam o mundo ao lançar o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história. Um pequeno objeto metálico que emitia bips enquanto cruzava os céus, mas com um significado gigantesco. A União Soviética estava um passo à frente. Só que isso não era o bastante. O líder soviético Nikita Khrushchev queria mais. Queria provar que a ciência comunista era imbatível. E para isso, eles fariam o impensável: mandar um ser vivo para o espaço. Uma missão inédita, ousada e mortal. Mas quem aceitaria embarcar em uma jornada sem volta rumo ao desconhecido? A resposta estava escondida nas ruas geladas de Moscou. Uma criatura pequena, comum, mas que estava prestes a se tornar eterna. Nas ruas frias e movimentadas de Moscou, ninguém prestava atenção em uma pequena cadela mestiça. Magra, com pelos curtos e uma expressão dócil, ela vagava em busca de comida. Mais um entre tantos animais abandonados na cidade. Mas o destino dela não era comum. Ela estava prestes a deixar a Terra. Os cientistas soviéticos procuravam cães que já conhecessem a dureza da vida. Precisavam de animais resistentes, acostumados ao frio, à fome e ao imprevisível. Foi assim que Laika, ou Kudryavka, como era chamada, chamou atenção. Pequena, pesando cerca de 6 quilos, ela tinha o tamanho perfeito para caber na cápsula apertada do Sputnik 2. Mais do que isso, sua calma em situações difíceis a tornava a candidata ideal. Mas Laika não estava sozinha. Outras cadelas de rua também foram capturadas para os testes. Elas passaram por exames rigorosos e dias intensos de observação. Mas, no fim, Laika foi a escolhida. E, a partir daquele momento, a vida simples nas ruas de Moscou ficou para trás. Só que havia um detalhe sombrio que poucos sabiam. Os cientistas tinham plena consciência de uma verdade cruel. Laika jamais voltaria para casa. Porque naquele momento da história, o espaço era uma viagem só de ida. Mesmo assim, a contagem regressiva já havia começado. Para o mundo, Laika era apenas uma cadela escolhida para uma missão histórica. Mas, para os cientistas soviéticos, ela era um experimento vivo e precisava estar pronta para sobreviver ao impossível. Seu treinamento começou de forma implacável. Em pequenas cápsulas, ainda menores que uma caixa de sapatos, Laika passava horas confinada. Os cientistas queriam acostumá-la ao espaço exíguo da nave, um lugar onde ela mal poderia se mexer. Quanto mais tempo presa, melhor. Eles sabiam que a viagem seria longa, ou pelo menos queriam acreditar nisso. Em seguida, vieram os testes de resistência. Laika era colocada em máquinas que simulavam o lançamento. Vibrações violentas que sacudiam seu pequeno corpo enquanto sons ensurdecedores ecoavam ao seu redor. Para um animal de rua, acostumado a correr livremente, aquilo era um pesadelo. Mas ela resistia, sempre. A comida também mudou, esqueça ossos ou restos de mercado. No espaço, Laika se alimentaria de uma pasta gelatinosa, um composto especial criado para mantê-la viva. Os cientistas a treinavam para comer aquele gel, porque uma vez em órbita seria a única coisa disponível. Entre as sessões de treinamento e os exames médicos, algo ficou claro. Laika não tinha escolha. O lançamento estava marcado para 3 de novembro de 1957, e nada, nem mesmo a vida dela, poderia atrasar o plano. Enquanto as autoridades soviéticas se preparavam para celebrar o novo feito, dentro dos laboratórios, um silêncio desconfortável pairava no ar.
Porque os cientistas sabiam que estavam enviando Laika para uma viagem sem volta. E o pior, eles já conheciam o destino trágico que a esperava. Mas naquele ponto, parar a missão não era mais uma opção. E quando a contagem regressiva começou, não havia mais caminho de volta para ninguém, muito menos para ela. Na madrugada gelada de 3 de novembro de 1957, enquanto o mundo dormia, a União Soviética se preparava para fazer história, de novo. No cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, um foguete colossal aguardava em silêncio. Dentro dele, em uma cápsula metálica apertada, estava Laika. Ela não sabia, mas em poucos minutos deixaria para trás tudo o que conhecia. Os últimos ajustes foram feitos. Os cientistas, que haviam passado meses com Laika, evitavam encará-la por muito tempo. Alguns a acariciaram uma última vez, em silêncio. Eles sabiam que não a veriam de novo. Quando o relógio marcou a hora exata, o rugido ensurdecedor dos motores rompeu a madrugada. Uma coluna de fogo iluminou o céu enquanto o Sputnik 2S rasgava a atmosfera. Dentro da cápsula, Laika sentia a força esmagadora do lançamento. Seus batimentos cardíacos dispararam para mais de 240 por minuto, o dobro do normal. Cada segundo parecia uma eternidade. Mas então, silêncio. A gravidade desapareceu. Laika estava em órbita, flutuando a mais de 28 mil quilômetros por hora. Pela primeira vez na história, um ser vivo havia deixado o planeta Terra. As primeiras horas pareciam um sucesso. Os sensores confirmaram que Laika estava viva. Ela se movia lentamente dentro da cápsula, tentando se ajustar à estranha sensação de ausência de peso. Do lado de fora, a imensidão do espaço se estendia, fria, silenciosa, infinita. Enquanto os líderes soviéticos anunciavam ao mundo sua conquista histórica, a verdade dentro da cápsula era bem diferente. O sistema de controle térmico falhou logo após o lançamento. A cada minuto, a temperatura dentro da nave subia sem controle. Laika estava viva, mas por quanto tempo mais conseguiria resistir? E enquanto a nave continuava sua jornada solitária ao redor da Terra, uma pergunta inquietante pairava no ar. Até onde a humanidade estaria disposta a ir em nome do progresso? Lá do alto, a Terra parecia um pequeno globo azul, girando lentamente no vazio. Era uma visão que nenhum ser vivo havia testemunhado antes, e Laika estava sozinha para contemplá-la. Mas enquanto os soviéticos celebravam a vitória, algo invisível ao público estava acontecendo dentro da cápsula. A temperatura aumentava, e rápido demais. O sistema de refrigeração falhou poucas horas após o lançamento. O calor, que deveria ser controlado para manter Laika viva, começou a se acumular. De início, seu coração batia acelerado, mas ela ainda se movia. Os cientistas, monitorando os sinais vitais, perceberam algo estranho. Seus batimentos não estavam mais se estabilizando. O calor estava drenando sua força, minuto a minuto. Em algum momento entre a 5ª e a 7ª hora em órbita, o sinal de vida de Laika cessou. O calor insuportável venceu. E o mundo, que aplaudia a conquista espacial, não fazia ideia do sacrifício silencioso que acontecia a 300 quilômetros de altitude. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Desde o início, os soviéticos sabiam que Laika não voltaria para casa. Não havia tecnologia para trazer a cápsula de volta em segurança. O plano era deixá-la em órbita até que sua vida se apagasse. E então, a nave queimaria ao reentrar na atmosfera, levando com ela os restos daquela pequena cadela que ousou desafiar os céus. Por dias, o Sputnik 2 continuou sua dança solitária ao redor do planeta. Cada volta era um lembrete silencioso de que a corrida espacial tinha um custo, e Laika pagou o preço mais alto. Mas a missão não acabou aí. Porque enquanto Laika se tornava o primeiro ser vivo a orbitar a Terra, uma nova pergunta começava a ecoar.
Se um animal pôde ir tão longe, até onde mais o ser humano estaria disposto a chegar? A cápsula do Sputnik 12 permaneceu em órbita por mais de 5 meses, girando ao redor da Terra cerca de 2.570 vezes. Um pedaço metálico da ambição humana, carregando a memória silenciosa de uma pequena cadela que nunca pediu para ser um símbolo. Em 14 de abril de 1958, a nave reentrou na atmosfera e se desintegrou em uma chuva de fogo, apagando fisicamente o que restava de Laika, mas não sua história. A missão cumpriu seu objetivo. A União Soviética provou que era possível enviar um ser vivo ao espaço, coletando dados preciosos sobre os efeitos da microgravidade em organismos vivos. Esses mesmos dados abriram o caminho para que, poucos anos depois, um homem pudesse seguir o mesmo destino. Em 1961, Yuri Gagarin se tornaria o primeiro humano a orbitar a Terra. Mas, para além do triunfo científico, Laika deixou um legado mais profundo e incômodo. Sua morte gerou um debate global sobre os limites éticos da exploração espacial. Pela primeira vez, o mundo questionava: até onde se pode ir em nome do progresso? Nos anos seguintes, cientistas e autoridades espaciais passaram a repensar suas práticas. A pressão internacional cresceu e novas missões começaram a priorizar o retorno seguro dos animais enviados ao espaço. Laika, sem saber, se tornou a última a ser enviada com um destino fatal previamente definido. Mas a verdade é que nenhuma homenagem ou avanço científico poderia mudar um fato. Laika foi, antes de tudo, um sacrifício. Uma vida comum, arrancada das ruas e lançada no desconhecido, para que a humanidade pudesse dar o próximo passo. E mesmo décadas depois, enquanto novas gerações sonham em alcançar as estrelas, uma pergunta ainda paira no ar. Se Laika tivesse escolha, teria entrado naquela cápsula? Ou ela teria preferido permanecer nas ruas geladas de Moscou, livre, mas esquecida? Laika nunca falou uma palavra. Nunca soube o que era ser aclamada como heroína ou símbolo de uma era. Para ela, o espaço não era uma conquista. Era um lugar desconhecido, frio e solitário. No entanto, sua jornada atravessou o tempo e se fixou na memória coletiva da humanidade. O Sputnik 2 foi mais do que um marco científico. Foi um espelho cruel que refletiu até onde os seres humanos estavam dispostos a ir em nome do progresso. Laika não pediu para entrar na história, mas se tornou parte dela de maneira irreversível. Seu sacrifício abriu as portas para a exploração espacial e trouxe consigo uma discussão que ecoa até hoje: o preço da ambição humana. Décadas depois, sua imagem ainda paira sobre cada missão que parte rumo ao desconhecido. Em 2008, um monumento foi erguido em sua homenagem em Moscou, uma pequena estátua de bronze, representando a cadela que desafiou as estrelas. É uma tentativa de reparo, um pedido silencioso de desculpas por um destino que nunca esteve em suas patas. Mas talvez o verdadeiro legado de Laika não esteja nos monumentos ou nos livros de história. Está em cada reflexão que sua história provoca. Porque mesmo em um mundo obcecado em alcançar o impossível, sua jornada lembra que, por trás de cada avanço, existem vidas em jogo, vidas que muitas vezes não têm escolha. E enquanto a humanidade sonha em explorar novos mundos e colonizar planetas distantes, uma verdade permanece. Ninguém nunca mais esquecerá o nome de Laika, a pequena cadela de rua que, sem querer, se tornou um símbolo eterno do preço que pagamos para tocar as estrelas.